nessa aula aqui, eu vou explicar como a gente pode fazer alguns gráficos, objetos, alguns macetes visuais bem básicos, tá? Só para não deixar vocês na mão e possivelmente vocês já estarem brincando, realizando alguns trabalhos. Eu vou utilizar como pontapé inicial a nossa aplicação aqui. Vou abrir aqui minha nova pasta, né? E vamos fazer algumas brincadeiras legais, então, né? Deixa eu ver, vamos começar com esse cara aqui da direita, esse receitas, né? Esse tipo de análise que a gente faz em barras geralmente e vê intensidade, muito possivelmente a gente coloca assim numa linha crescente ou decrescente baseado na medida, tá? Não necessariamente aqui na faixa de valor. Porque o que a gente quer saber, digamos, são os top, né? Os top ou, digamos, os de baixo para cima, né? Quais são os primeiros ou quais são os últimos, quais que estão vendendo mais. E aqui no caso, como é uma questão assim de valor, é até meio injusto a gente medir valor por faixa de preço, porque possivelmente os maiores valores vão estar com maiores receitas, né? Então, nesse caso, talvez faça mais sentido a gente analisar a quantidade desses caras aqui. Então, essa seria uma das primeiras alterações que eu faria nesse gráfico, tá? Colocaria por quantidade. Eu não vou levar em consideração aquela questão de nota cancelado ou não, deixei isso em outra aula como forma tutorial, tá? Vamos passar batido esse detalhezinho ali, mas vamos colocar então aqui por quantidade, que ficaria mais correto, né? A quantidade, ele pegou aqui de uma forma também automática as casas decimais, e para nós não precisa, eu posso colocar um número inteiro. Para eu forçar esse número inteiro, posso vir aqui em quantidade, aqui na formatação da medida eu desligo, e no formato numérico eu posso colocar aqui, ó, número, e mantenho simples aqui, né? Poderia ser personalizado caso eu queira fazer alguma coisa diferente, mas eu posso deixar no simples e seleciono essa opção aqui de números inteiros, tá? Outra coisa que eu poderia fazer para não precisar toda a vida vir aqui e clicar, nessa versão do clique, se eu manter automático aqui, eu posso ir lá em itens mestres, nas medidas, aqui em quantidades e editar. Vou pressionar OK aqui. Eu posso aqui estar definindo um formato numérico já padrão, tá? Para esse item mestre aqui. Então eu mantenho no número. Aqui eu tiro a personalização fora, né? Deixo aqui no simples e coloco o número inteiro. Pronto. Então sempre que eu utilizar esse item mestre para algum lugar, a gente já vai conseguir, né, ver como número inteiro. Outra coisa é que, se a gente colocar essa medida numa tabela, esse nome aqui é muito extenso, às vezes fica estranho, né? Eu posso manter o nome do item mestre como quantidade, mas o nome que eu quero levar para uma tabela vai ser igual, aspinhas, QTD, para ficar um nome mais abreviado, mais tranquilinho para eu botar, tá? Deixa eu até simular para vocês aqui, para vocês verem a diferença, né? Como é que isso acontece na prática. O botão direito copiar, eu vou abrir um espacinho aqui, vou colar. Eu vou aqui nos gráficos, vou procurar aqui embaixo a tabela, vou clicar e arrastar lá em cima das barras, ó. Quando estiver bem no meio, eu solto. Eu vou selecionar a opção converter. Se eu substituir, ele vai apagar o gráfico de barras e eu vou começar um objeto do zero, sem medida, sem dimensão, sem nada. Se eu colocar converter, ele substitui o tipo do gráfico, mas ele permanece as dimensões e as métricas, né? Então vou converter e olha só, deixa eu maximizar. Ali fica com o campo quantidade abreviado, ó. Às vezes é mais interessante, tá? Então a gente tem a perspectiva do nome completo para buscar o item mestre, mas o que vai ser levado para lá vai ser essa abreviação que é do campo expressão. Então esse também é um macetinho bacana para vocês estarem usando, tá? Aqui eu posso estar excluindo. Vamos dar uma trabalhada aqui novamente. Algo que está muito nítido nesse gráfico aqui, né, é que a dimensão sendo utilizada é uma faixa de preço. Então, talvez eu não precise de uma forma redundante colocar aqui do lado que eu estou falando de faixa de preço. Para mim já está bem claro que é isso que eu estou trabalhando, né? Existe um conceito que se chama Data Inc. Nesse conceito, ele diz que cada elemento que existe na tela ou no objeto, ele tem que representar uma informação, algo que seja favorável e pertinente. Eu não posso simplesmente sair poluindo, colocando um monte de informação, né? Cada pixel, cada pontinho é importante.
O nome do conceito se chama Data Ink porque ele vem da tinta da impressora. Então a pergunta que a gente se faz quando desenvolve é: o que eu posso fazer para demonstrar as informações, mas de uma maneira que eu economize o máximo de tinta possível? Então, se aqui a informação já me é útil, eu não preciso imprimir esse carinha aqui para gastar tinta, certo? Para eu tirar esse cara daqui, eu posso ir lá embaixo em aparência, lá nos eixos, né? Aí eu venho aqui no eixo Y, ele já me dá uma dica, né? Ele me fala que o eixo X tem a ver com a quantidade, ó, e o eixo Y tem a ver com a faixa de preço. Então eu vou lá na faixa de preço e tem um carinha aqui que se chama, ó, rótulos e título. Se eu colocar somente rótulos, ele aparece justamente o nome das faixas aqui de preço, né? Se eu colocar somente título, ele apaga e coloca a faixa de preço. Aqui já ficou confuso, né? Eu não sei mais do que informação está se tratando. Se eu boto nenhum, nossa, aí piorou mais ainda, né? Então, nesse caso, somente rótulos é o recomendado, porque eu sei do que se trata cada barra, né? Outra coisa que eu posso alterar também, tá? Isso também é conceito de Data Ink. Se eu já tenho o rótulo nas barras, não há necessidade de eu ter essa listra vertical ou esse eixo falando qual que é a quantidade, em que momento, né? Eu posso optar, ou eu utilizo essas grades, essas linhas de referência, ou eu utilizo rótulo. Eu vou optar aqui por rótulo, tá? Então, se eu já tenho rótulo, eu não quero mais essas linhas aqui. Então a gente pode ir lá em apresentação, né? Deixa eu só lembrar aqui, eu vou no espaçamento de linhas, né? Eu tenho que desabilitar, tirar do automático. Aí eu tenho largo, médio e estreito. Se for estreito, ele fica bem juntinho. Médio é o padrão, largo ele fica um pouco maior. E tem os sem linhas, que dele apaga e dá uma limpada, ó. Já ficou bem melhor, né? Outra coisa que a gente pode estar fazendo. A gente pode eliminar esse eixo inteiro aqui, ó, do 0 até 1600, né? Esse eixo aqui, então, é lá no eixo da quantidade, que está aqui no X. E aqui, ó, ele tem aquela mesma perspectiva que a gente teve lá, de rótulos, de títulos, né? Vamos experimentar. Somente rótulos, aí fica o eixo, que é justamente o que a gente quer tirar, né? Se eu colocar somente título, ele me lembra que isso tem a ver com quantidade. Se eu colocar nenhum, ele me exclui tudo. Nesse caso, eu vou tirar tudo. Sabe por quê? Porque eu gosto de fazer assim, pessoal. Existe uma parte aqui em cima que é o título, né? Eu posso estar clicando aqui em cima para escrever direto, mas eu também poderia vir aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, na aparência geral, eu posso estar escrevendo um título aqui em cima. Aí, nesse caso, eu costumo escrever, tá? Por extensão. Quantidade por faixa de preço. Já me esclarece qual que é a medida que eu estou utilizando, inclusive reforça o que está sendo utilizado aqui no eixo, né? Vai que eu pego algum rótulo aqui que tem a ver com mais um outro campo, então aqui já fica bem claro para mim, né? Por isso que eu acabo excluindo tudo aqui embaixo. Nesse caso, como a cor é por intensidade, e quanto maior o valor, mais escurinho fica, talvez não tenha necessidade de eu colocar essa legenda, tá? Embora ela é muito útil, porque ela me fala qual que é o menor e qual que é o maior valor. Mas, digamos que para nós não é interessante ter isso aqui, eu só quero ver intensidade, porque eu quero saber, por exemplo, se esse aqui é muito mais do que o outro, se é quase igual, esse tipo de coisa assim, para dar um insight geral para a gente, né? Então posso estar vendo aqui em cores e legenda, ó, tem cores e tal, né? E tem um tal de mostrar legenda que ele está automático, ó. Eu tiro do automático e ele já remove ali, ó. Se eu deixasse no automático, eu também poderia mudar a posição, tá? Jogar para baixo, ó. Jogar para cima, para direita, para esquerda, né? A legenda no eixo, sim ou não, né? Isso aqui é para ele colocar o rótulo da medida que ele está usando, ó. Só para a gente lembrar que isso aqui é uma quantidade, ó. Se eu tirar fora, ele só fica assim. Mas a gente tira a legendinha e já fica um gráfico bem mais limpo, né? Agora a gente tem que identificar assim, ó, qual que é a nossa prioridade. Eu quero saber o que menos está vendendo ou o que mais está vendendo, né? Tem que entender assim, ó, qual que é a importância disso para mim. Por que eu falo isso? Muitas vezes o pessoal gosta de fazer assim, ó. Eles vão em classificação, aí joga a quantidade para cima, né? Ó, se eu manter como primeiro nível a faixa de preço, ele vai priorizar a ordem por faixa de preço.
que a ordem pode ser alfabética, pode ser de trás para frente, existem várias formas, né? Ou eu posso estar clicando aqui na 2, arrastando e soltando. Aí agora ele vai priorizar a quantidade. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, ó. Se eu colocar do maior para o menor, o meu foco está sendo a primeira posição, que é o que vende mais. Depende muito da análise que eu quero. Se eu quero saber qual que é a faixa que eu vendo mais para fazer alguma ação e fortalecer ela, faz sentido eu deixar ela como primeiro colocado. Agora, se eu quero ver um dashboard que ele me traga alertas de situações que eu preciso tomar ações para resolver, para mudar em tempo hábil, né, para resolver o meu problema, salvar o meu negócio, talvez a recomendação seja, ao invés de ser decrescente, ser crescente. Aí eu passo a dar mais valor para o que está acontecendo, digamos, de ruim, entre aspas, né? Aí o meu foco passa a ser eu analisar, opa, mas o que está acontecendo com esses produtos de R$19,90 que não estão saindo tanto? Será que eu tenho que dar uma olhada? E o interessante é que assim, ó, na segunda posição já tá os produtos mais caros. Então será que o preço realmente está muito alto ou o produto não está agradando? Então são situações nesse sentido que a gente vai controlar, tá? Com uma simples opção de crescente ou decrescente, a gente pode mudar totalmente uma visão de um dashboard ou a decisão, né, que o usuário vai tomar. Eu vou deixar assim, vou deixar bem limpinho dessa forma aqui, tá? Já dá para ver que, nossa, já deu uma diferença assim absurda, né? Nesse cara aqui das cores, black, green, orange, red, white, yellow, a gente poderia fazer algo nesse sentido, da intensidade, né? Mas como é algo que tem a ver com cor, a gente pode fazer uma brincadeirinha bacana aqui, tá? Ó, deixa eu selecionar, deixa eu maximizar para trabalhar melhor com ele. Aqui em dados, quando eu selecionei a cor, foi algo meio que assim, ó, incluir cor, né? Quando eu faço isso, eu estou selecionando diretamente o campo. Se eu vim aqui nos itens mestres e clicar em dimensões, eu não tenho nenhuma dimensão mestre aqui. Então talvez seja interessante eu já começar a organizar isso, né? Quando essa aplicação está em produção no servidor do cliente e o usuário tem acesso à aplicação publicada para criar suas próprias telas, ele só vai conseguir criar com objetos que sejam itens mestres. Então, para ele poder brincar com a cor, eu tenho que transformá-la em item mestre, né? Eu posso transformá-la em item mestre clicando aqui em adicionar novo, uma vez que o objeto está aqui, ou posso fazer direto, tá? Como se ela nunca existisse, ó. Aqui em dimensões eu clico em criar nova, aí aqui eu procuro o campo, né? Ó, CO, achei cor, vou clicar, o nome vou deixar como cor mesmo e criar. Legal, agora eu já tenho ela como item mestre. Agora, se eu for incluir no objeto, o Sense sempre aparece aqui as itens mestres primeiro e depois aparece os campos fora, né? Fora. Eu posso clicar, arrastar e soltar. Eu tenho as cores e digamos agora que aí que vem a brincadeira, tá? Eu quero fazer com que o black seja uma cor preto mesmo, que o green seja verde, que o orange seja laranja. Então posso vir aqui no item mestre e dar cores personalizadas de acordo com o conteúdo, né? Posso vir aqui no lápis, ok. Aí aqui em cores dos valores, ó. Se for black, eu quero a cor preto, ó. Porque, né? Se for green, aí eu quero a cor verde. Ó. Até posso pegar um outro verdinho mais destacado. Se for orange, eu quero laranja. Red, eu quero vermelho. White, eu quero um branco. Só que, poxa, o fundo é branco, né? Então se eu botar um branco ali não vai nem aparecer a barra. Vou botar um cinza aqui, tá? E no yellow eu vou botar o amarelo. Legal? Se tiver outros, tipo qualquer outra cor que não for essa, né? Ou tipo por defeito de relacionamento, alguma coisa assim, vou colocar cinza escuro. E se for um conteúdo nulo que não tem a cor, vou colocar um cinza escuro também, tá? Aí eu vou salvar. Jóia. Agora, qual que é o truque, né? Eu fui lá no item mestre, coloquei as cores, até se eu tirar e colocar aqui de volta, ó, ele permanece com azul, né? Cadê a cor que a gente colocou? Lembram que quando a gente mexeu com aquele gráfico de barras antes, a gente tirou de cor única para uma outra cor? Todos os objetos que a gente cria com o ClickSense, a padrão é sempre cor única, tá? Aí o truque a gente vem aqui em aparência, cores e legendas eu tiro do automático, ó, em vez de cor única, aí eu coloco que eu quero a cor da dimensão.
que daí ele já vai associar com a cor que a gente colocou no item mestre. Ó. Aí cada cor fica correlacionada, né, ao necessário. Aí agora eu posso brincar, ó, posso tirar a legenda. A gente pode brincar aqui nos eixos, né? Deixa eu ver, em relação ao X, tem um contínuo, em relação a Y tem a posição, tem um intervalo. Nesse caso aqui, vamos fazer diferente, então, tá? Só para fazer uma brincadeira diferenciada mesmo. Eu vou tirar o rótulo de valor e agora a gente vai se basear pelo eixo, aqui, ó. Né? Estão vendo? Deixa eu ver o que eu tenho em receita, já está venda líquida, né? Então, aparência, aqui em geral, vamos colocar assim, ó. Receitas por cores. Olha que bacana, né? Aí, vamos ver. Esse eixo aqui embaixo, como eu já sei as cores aqui, já coloquei na dimensão, talvez eu até possa arrancar fora, ó. Então, a gente pode vir no eixo X e botar nenhum, ó. Porque eu já sei que é os produtos pretos, os verdes, os laranjas e assim sucessivamente, né? Da receita, que é o eixo X, eu posso colocar somente rótulos. Ó. E para ficar um negocinho bacana, porque daí nesse caso, digamos que eu quero ver realmente qual é a cor que está mais vendendo, né? Eu vou clicar em venda líquida, soltar aqui em cima, e por padrão ele já pega a ordem decrescente, né? Do maior para o menor. Ó que legal. Então já sei receitas por cores, já sei a quantidade por faixa de preço, né? Esse aqui foi um gráfico que a gente fez a comparação de venda bruta versus venda líquida. Até poderia usar, mas não é o tipo de gráfico que eu gosto, tá? Um tipo de gráfico bacana é saber quanto que a gente está vendendo na linha do tempo, né? No decorrer dos meses. Então vamos aqui em gráfico, vou criar um gráfico de linhas, né? Esse aqui já vou tirar fora também, esse aqui também. Eu vou ampliar ele mais aqui para baixo. A nossa linha vai ser, deixa eu ver se ele tem aqui, semana, aqui ó, year, month, que é o ano e o mês, legal. Aí ele vai ficar certinho. E a medida, a gente vai botar venda líquida. Que interessante, né? A gente tá perdendo vendas aqui, ó. Tá caindo, tá vendendo cada vez menos, né? Eu queria simular uma situação que a linha ficasse em zigue-zague, mas nesse caso ela ficou assim mesmo. Talvez se a gente selecionar alguma cor assim, daria para simular. Vamos ver aqui. Ó, laranja aumentou, né? Amarelo, vermelho. Talvez pela modelagem de dados eu fiz um esquema aí que começou a descer mesmo, tá? Vamos ver aqui por faixa de preço, ó. As vendas foram caindo nesse caso, mas tudo bem. O bacana é a gente ver aqui na linha do tempo, né? Uma linha. Essa linha a gente pode dar uma brincada nela, porque assim realmente fica difícil de ver, tá? Vou maximizar. Eu vou aqui em aparência. Aqui em aparência tem um menuzinho de estilo, que é super bacana. Aí eu posso aumentar a grossura da linha. E tem um outro macete que no caso do gráfico de linha, a gente pode mostrar o ponto dos dados. Que esse ponto do dado basicamente é em que momento, né, muda cada mês, tá? Só não tá aparecendo aqui porque percebam, ó, ele tá assim, ó, o ano e os meses. Quando ele faz essa mistura de conteúdos e dimensões, a gente fala que isso aqui é um eixo contínuo. E eu não quero contínuo, eu quero mês e ano juntinho. Para a gente botar o mês e o ano juntinho, então eu tiro essa opção contínua fora e tiro essa opção de escala contínua. Aí agora sim, ó, janeiro, aqui no caso foi de janeiro até janeiro, né? Será que eu tenho algum outro mês no meu plano de dados? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui eu tenho um ano, aqui na verdade são objetos já que a gente não utilizou mais, a gente deve ter mudado o nome dele possivelmente, tá? Deixa eu colocar aqui o painel de filtro. Vamos escolher as dimensões. Aqui em data, aí eu coloco, cadê? O mês e o ano, ó. Bom, na verdade, no nosso modelo de dados só tem janeiro 2018 e janeiro 2019 mesmo, tá? São as opções que a gente tem. Mais para frente eu vou colocar alguns arquivos que tenham mais meses, mais anos, ficou mais tranquilo da gente verificar essa situação. Mas a bolinha, por exemplo, é algo que a gente pode colocar assim, ó. Ali em aparência, apresentação, estilo, eu posso aumentar o tamanho da bolinha, ó, para ficar muito mais visível, né?
E nesse caso também, como já tem rótulo, eu posso tirar as linhas fora, né? Então eu posso lá intervalo, espaçamento de linhas, sem linhas, legal. Também a gente pode estar tirando os rótulos ali do ladinho. Aliás, colocando somente eles assim. E no eixo Y a gente deixa assim. E na aparência, a gente pode estar colocando, por exemplo, receitas por período. Ó que bacaninha. Deixa eu lembrar o que mais a gente colocou de campo ali. O que a gente tinha? A gente tinha gênero, usuário. Dá para ver qual gênero vendia mais, né? Eu até tinha um gráfico de barras, acabei excluindo. A gente pode brincar com um gráfico chamado mapa de árvore, que esse aqui é bem bacaninha para a gente ver essas situações assim da segmentação, né? O retângulo, então vai ser o gênero. Legal. A medida, eu vou utilizar a venda líquida. Aí aparece aqui, ficou meio que 50% para cada um, né? O que eu posso estar fazendo? Aqui com o gênero, eu já vou criar um item mestre para já deixar pronto. Então eu vou criar. A hora que eu precisar utilizar ele, ele já está ali prontinho, né? Vou fazer só um teste como é que ficaria a quantidade. Aqui no caso também ficou 50%, tá? Tranquilo. Na aparência, as cores, a gente pode fazer uma brincadeira um pouco diferente. Vou tirar do automático, vou tirar do única, vou colocar como dimensão também. Porém, esses cores da biblioteca eu vou desativar e posso estar escolhendo outras escalas de cores, né? Dá para fazer uns esqueminhas assim bem legais, tá? O fato de manter cores é que se eu manter, aí caso eu faça um outro objeto com esse mesmo gênero e também selecione manter cores, as cores sempre vão ficar em sintonia, sincronizadas, tá? Por que esse manter cor é importante? Porque se tiver mais de um conteúdo, mais dois, enfim, vários, né, e eles estiverem em ordens diferentes, ele não vai priorizar a ordenação da medida, ele vai priorizar o conteúdo do campo, independente da ordem que ele tiver. O masculino sempre vai ser azulzinho, por exemplo, e o feminino sempre vermelho, tá? Para isso que serve essa manter cores. Aqui a gente também pode colocar em geral. Eu acho que eu botei quantidade, não, venda líquida também. A gente pode então colocar receita por gênero. Já fica um gráfico, né? Assim diferenciado. Aqui em relação aos menus eu só tinha feito um teste aqui em cima, tá? Mas geralmente assim o que a gente faz? A gente pega esse objeto de painel de filtro, arrasta lá para cima, tá? E a gente insere vários filtros aqui em cima, ó. A gente bota, por exemplo, o ano, né? Vou pegar o data year aqui, ó. A gente coloca o mês, né? Esses campos aqui é o que o Click adicionou automaticamente porque a gente utilizou o assistente de dados, tá, pessoal? Ó, ano. Aqui no mês eu posso colocar como título mês, né? Esse ano eu já posso utilizar como item mestre. O mês também já posso utilizar como item mestre. Tudo para ficar disponível depois para o pessoal utilizar, né? Vamos ver aqui de repente qual brincadeira que a gente pode estar fazendo. A gente pode fazer um de dispersão também, que é bacana, né? Vamos comparar, por exemplo, em relação à quantidade e a venda líquida, como é que houve a dispersão por alguma coisa. Vamos dar uma analisada nessa faixa de preço ali, por exemplo, né? Então vamos colocar a dispersão para cá. A dimensão vai ser a faixa de preço. Não tenho ela no meu item mestre, então vamos aproveitar e colocar. Vamos adicionar como novo faixa de preço, legal. Agora se eu for num outro objeto e incluir a dimensão, ela já aparece aqui entre as primeiras e também apareceria aqui, né? Faixa de preço. Vamos botar a faixa de preço. A primeira medida vai ser a quantidade, a segunda vai ser venda líquida, tá? Claro que aqui é só uma hipótese, porque na questão da quantidade a gente não está considerando aquelas notas que foram canceladas, né? Mas a gente já consegue ter uma ideia de, por exemplo, os produtos de R$19,99, né? Eles estão as receitas deles não foram tão consideráveis, né? Porque ele está bem abaixo aqui em relação à quantidade 400, ó. E no gráfico de dispersão, né? Em muitos casos,
O bom seria se todas essas bolinhas estivessem tudo juntinha num lugarzinho só. Quando elas começam a se dispersar, a se distanciar, é que começa a ocorrer as investigações, né? Por que essa aqui está tão longe, está vendendo tanto em quantidade quanto receitas, né? Vê só que interessante. Quando a gente visualizou essa informação somente em receitas, a gente até pensou, bom, não vamos colocar ela como receitas, porque pode ser injusto, porque o valor é mais alto. Mas nesse caso aqui da dispersão, a gente entendeu que, além do valor ser mais alto, também a quantidade foi mais alta. Então justificou ela estar aqui na ponta, né? Então é um produto que sai bastante e vende bastante, né? Agora, aqueles produtos de acima de 279, né, eles têm um valor considerável, né, que meio que está na média, porém a quantidade já não é tão alta, né, comparado aos demais, né, e os que estão mais saindo são esses pessoais aqui, né, essa galerinha. Eu posso estar clicando em algum lugar do gráfico, selecionando o laço, circulando, aí eu consigo fazer novas investigações e ver, né, quais que são as cores que estão saindo, faixa de preço que a gente já está aqui, feminino, masculino, enfim, né. Talvez a gente possa também estar criando uma segunda aba, né? Então vou clicar aqui em minha nova pasta, botão direito aqui, duplicar. Essa aqui eu vou dar um nome para analítico, por exemplo. Legal. Aqui eu utilizo o cabeçalho. Esses carinhas aqui eu vou retirar fora. A dispersão eu vou deixar. Como se fosse uma análise, né, referente àquilo ali que eu fiz antes, né? Aqui eu estou me aprofundando no caso, digamos, né? E agora eu quero ver números. Então vou lá em gráficos, vou arrastar uma tabelinha para cá. Nessa tabelinha eu quero incluir a medida de quantidade, eu quero incluir a medida de receita. Olha só que simplesinho que é de fazer, uma vez que está pronto, né? O receita, ó, ele está com formato numérico meio que não tá bacana, né? Eu quero botar o pontinho, 2 casas decimais, então já vamos corrigir. Eu vou em mestres, medidas, botão direito aqui na venda líquida, editar, ok. Aqui no formato numérico eu vou botar número e manter essas casas decimais com pontinho, ó, já me ajustou aqui, tá? Só percebam que aí o gráfico de dispersão aqui, ó, ele perde aquela abreviação automática, tá, pessoal? Quer ver, ó, vou colocar de novo. Tá em 400, né? 1.000, 200 mil. Se eu botar automático, aí aqui fica abreviado, só que aqui fica estragado, entre aspas, né? Então o que dá para fazer em alguns casos? Dá para deixar lá como padrão automático, e aqui no venda líquida eu forçar aqui para esse caso aqui da tabela, eu quero um formato específico. Para esse eu quero o, cadê? Número e casas decimais. Então também temos algumas opções nesse sentido, tá? Então quantidades, receitas, o que está faltando? Está faltando algumas dimensões, claro, né? Então vamos lá, dimensão. A gente pode colocar por ano, a gente pode colocar por cor, por faixa de preço, a gente pode colocar por gênero, né? E vou colocar os indicadores aqui para baixo, que daí fica geralmente o que acontece, né? Fica melhor de ver. E agora a gente tem em nível de detalhe as informações, tá? Algo também que possa fazer sentido, né? É, por exemplo, assim, tá, tudo bem. Eu tenho um ano, cor, mas quanto que eu tenho de faixa de preço de até 279? Tem como botar um subtotal? Tem. Aí a gente não utiliza a tabela reta, a gente utiliza a tabela pivô, tá? Eu venho aqui em gráficos, ó. Em português ele chama tabela dinâmica, ó. Eu clico, arrasto para lá e solto e converto. Bacana. Aí aqui, agora a gente começa a ver algumas aberturas, né? Eu posso estar clicando aqui no mais, olha, eu abro tudo que é de 2018. Ah, o que é de laranja? Tudo que é de laranja. Também posso maximizar para visualizar um pouquinho melhor na tela, né? Com os indicadores aqui, ó. Em alguns casos, também talvez não faça sentido eu ver ano e depois na cor. Talvez faça sentido ver ano, gênero e depois faixa de preço. Isso é super simples de alterar. Eu posso vir aqui em cima em gênero, clico, aí arrasto e solto aqui, ó. Aí agora sim, ó, ele tem por ano, por gênero. E aqui depois a mesma coisa. Clico na faixa de preço, solto. E agora tem também por faixa de preço depois aqui do gênero, né? Da mesma forma, poderia puxar para cima
e ver primeiro na faixa, né? Ou antes. Primeiro por faixa de preço, depois o resto. Aí fica a preferência de cada um, né? E conforme eu abro, aí ele tem os subtotais de cada agrupador, né? E conforme eu vou abrindo, ele vai me mostrando mais detalhes, né? A gente vai investigando cada vez mais. Claro que, uma vez que a gente faz alguns filtros aqui, esses filtros refletem aqui embaixo, e da mesma forma na tabela direto, eu posso, quero tudo da cor preto, verde e laranja. Ele também já influencia lá em cima, e a gente vai tirando vários insights, né, das situações que acontecem aqui. Outro truque bacana que tem nessas tabelas é, talvez exista alguma informação, no caso assim, ó, deixa eu tirar o ano, deixa eu tirar o gênero e deixar a faixa de preço e cor, né? Talvez eu não queira chegar todo dia aqui e fazer essa abertura, talvez eu já queira essa abertura sempre pronta, né? Então eu posso estar editando e eu posso vir aqui em aparência e clicar em totalmente expandido. Aí ele sempre fica agrupado dessa forma aqui, ó, sem eu precisar clicar em mais ou em menos, tá? São várias forminhas bacanas. No que se refere a tabelinhas, às vezes fica um pouco difícil de ler e tal. A gente pode estar vindo em estilo, a gente pode realçar as linhas ao focalizar. Aqui na cor flutuante eu posso colocar um laranja, por exemplo, ó. Aí onde a gente vai lendo, essa linha vai acompanhando, né? E sempre fazendo as análises, né? Primeiro de dashboard, né? Numa visão macro, né? Também daria para a gente colocar alguns cartões aqui bacanas, né? Vamos tirar esse gênero, vou recortar, ó, cortar, botão direito cortar, vou lá na outra aba, eu vou abrir um espacinho aqui para ela, ó, vou colocar 3 objetos, vou colar aqui, olha só que legal. Esse aqui vou arrastar para o ladinho, né? Já fica uma análise assim bacana. E aqui eu vou colocar alguns cards para dar ênfase, né? Quanto que eu faturei até agora de acordo com os filtros selecionados, né? Então eu vou editar pasta. Tem um objeto aqui que é esse KPI, né? KPI é da sigla, né, do indicador chave de desempenho, né? Eu posso soltar ela aqui em cima e incluir uma medida de quantidade. Aí aparece como se fosse um geralzão, ó, de quantidade. Eu posso copiar, colar e aqui só alterar, por exemplo, né, botão direito excluir, venda líquida. Olha que bacana. Eu tenho os cartões, né, de cada indicador, ou de repente botar um do ladinho do outro também é legal. Eu posso estar colocando essa barra aqui, essa análise mais para cá. E assim a gente vai montando toda a nossa análise, né? Eu também consigo colocar containers, tá? Os containers são legais para fazer isso aqui, ó. Deixa eu clicar no container e soltar. Esse objeto aqui eu vou clicar, arrastar e soltar lá dentro do container. E esse aqui também, soltar e arrastar aqui dentro do container. Mas eu vou abrir. Aqui eu vou deixar aberto assim, tá? E eu consigo alternar entre uma aba e outra. Às vezes é interessante colocar nesse sentido, né? Ou até assim, olha só que legal. Eu posso pegar essa tabelinha aqui, ó, copiar, volto. Eu colo em algum lugar da tela e arrasto para lá. Então eu tenho por quantidade, por receita. Mas quero ver algum detalhe. Aí eu clico em tabela dinâmica, posso maximizar se necessário, ver algum detalhe, né? E voltar a qualquer momento. Também é um objeto muito, muito bacana de trabalhar, né? Em relação no caso do gênero, como são somente 2, então dá pra gente também demonstrar num gráfico de pizza, que fica bacana, né? O gráfico de pizza, ele possui alguns preconceitos, tá, pessoal? Por quê? Porque o gráfico de pizza, quando ele tem fatia demais, eu perco a noção de grandeza espacial, né? Entre qual que é a diferença entre um e outro, qual que é maior, qual que é menor. O gráfico de pizza é bom utilizar, digamos assim, ó, não existe uma receita de bolo, tá? Mas assim, imaginem no máximo 3 fatias, sendo que as fatias são bem diferentes de tamanho umas das outras. Aí faz mais sentido. No caso aqui do gênero, faz total sentido, porque são somente 2 fatias, e aqui eu percebo que está praticamente uma situação de igualdade, né?
Então, para isso é legal. E ao invés do pizza, eu prefiro o gráfico de rosca. Para mudar de pizza para rosca, eu venho aqui em aparência e mudo para cá. Aí ele me mostra que o feminino está com 50,4%, né? E o masculino não mostra, mas devido ao tamanho aqui da questão de responsividade, né, da área que ele pode ser plotado esse gráfico, ele deu prioridade e mostrou somente um, né? Como só tem dois, uma vez que eu vejo informação de outro, nem precisaria do outro, né? Mas na medida que a gente vai trazendo um pouco mais de espaço para ele, aí ele traz tanto as medidas quanto os títulos, as legendas, né? E assim vai. Pessoal, eu não quero me alongar tanto nessa aula aqui, é mais para explicar o básico que dá para fazer, para vocês aprenderem a sempre construir um item mestre, né, para criar as dimensões e já deixar padrão, como criar os objetos, como criar novas pastinhas e como fazer as análises de um jeito bem simples. Eu vou estar dedicando um módulo super específico das melhores práticas para se criar visuais. Isso a gente vai ver mais para frente para o curso, e vou até utilizar alguns livros como referência que eu vou estar passando aí para vocês poderem estar estudando também, tá joia? Então essa aula, a princípio, né, finaliza por aqui, e até a próxima aula.